Boa noite. Bom, eu assisti o filme Parasita. Ah, eu acho que o que mais chama atenção nesse filme, o que mais me causa provocação, é assim, a gente sabe, né, que o filme vai mostrar a realidade de vida de uma família pobre, né, uma família de classe baixa, né, na Coreia do Sul, e de uma família rica, muito rica, na Coreia do Sul. Então, é, o filme vai mostrar essa realidade, né? Inclusive de maneira muito geográfica, mostrando essa desigualdade socioespacial, né? Inclusive colocando a casa da família rica num, num lugar mais alto, né? Da cidade, no caso, e a da família pobre num lugar baixo da cidade. Ou seja, família pobre, família mais simples, mora inclusive num porão, né? Que quase eles nem conseguem enxergar a rua, né? Num lugar de muita aglomeração de casas, de residência, enfim, parece que de comércio também. Então isso é muito evidente no filme, colocando a classe alta, a casa da família rica no lugar mais alto da cidade e a da família pobre no lugar mais baixo. Né? Mas eu também andei vendo alguns youtubers, né, três especificamente, comentando sobre o filme. E de maneira geral eles falam dessa dessa cena, né, desse elemento no filme que está muito presente, muito marcante no filme. Mas assim, o que me causa surpresa é que não se discute, quer dizer, se coloca essa desigualdade socioespacial, né, como uma coisa natural, uma coisa naturalizada. Né? E aí é o problema, né? E aí é o ponto chave crítico, né? Isso não deveria ser naturalizado. Inclusive os youtubers falam, porque bem, tem a casa rica, tem a casa da família rica, tem a casa da família pobre. Mas a questão é, por que é que nesse modelo de sociedade existem famílias que moram em residências suntuosas, né, em verdadeiros palácios, e por que é que existem famílias que moram em lugares extremamente degradados, em ambientes insalubres, né, em porões, né? Então, ou mesmo não tem nem onde morar. Então a questão que se levanta e que eu não vi ninguém discutindo é que tipo de sociedade, né, produz esse tipo de desigualdade socioespacial, que acentua esse tipo de desigualdade socioespacial. Que modelo de sociedade nós estamos vivendo que vem produzindo esse abismo social e espacial, né? A gente pode pensar aqui no Brasil, por que que alguns moram em edifícios suntuosos e outros moram em favelas, né? Então, assim, é o questionamento do tipo de modelo de sociedade, né? E nós vivemos num modelo de sociedade capitalista, né? A Coreia do Sul é um país capitalista, assim como o Japão, assim como os Estados Unidos, assim como o Brasil. Então isso não é natural. Isso tem que ser questionado. Né? Por que precisa existir esse gigantesco abismo entre, entre pobres e ricos? Né? Ainda hoje no século XXI. Então, isso para mim é a grande provocação do filme e que eu não vi as pessoas falam disso de uma maneira muito naturalizada. Então, isso para mim é o
é um ponto-chave, um ponto alto do filme, né? Mas, enfim, esse é o que eu queria comentar sobre o filme. Bom, uma outra coisa que eu queria falar, um outro filme também que eu assisti foi o Diário de Jenny Frank, né? Eu comecei a ler o livro, o Diário de Anne Frank, e acabei assistindo o filme, né? Que é uma menina de origem judia, né? E alemã, e que viveu na época do nazismo. E a sua família ela teve que, devido ao avanço do nazismo, liderado por Hitler, e devido à perseguição extremamente cruel que foi realizada com relação aos judeus, aos homossexuais, enfim, aos ciganos, né? Essa família teve que se mudar para a Holanda, né? E morar na cidade de Amsterdã, na capital da Holanda. Mas mesmo por volta de acho que de 1940, a expansão dos nazistas chegou até os Países Baixos. E começou também a perseguição dos judeus nos Países Baixos, ou seja, na Holanda. E aí a família da Anne Frank dessa menina de adolescente, teve que se esconder num anexo de um prédio comercial, né? E junto com outro casal, com o filho desse casal e com um dentista. E ela teve que viver com essas pessoas, com a família dela e mais essas pessoas por 2 anos num confinamento, né? E então, e nós estamos hoje vivendo, quer dizer, uma família que teve que viver literalmente confinada num anexo de um prédio comercial, não podia sair, né? Dependia de algumas pessoas para trazer alimentos de uma maneira que envolvia muito sigilo. Então eles tiveram que se esconder dos alemães, né? Nesse momento da Segunda Guerra Mundial. Imagina, e aí nisso ela antes, um pouco antes de ir para esse anexo, ela ganha de presente de aniversário um diário, onde ela vai relatando esse cotidiano de vida de confinamento nesse anexo, né? E contando algumas coisas também a respeito da Segunda Guerra Mundial e de toda a perseguição que Hitler vinha fazendo com relação aos judeus, né? E, enfim. Então, e assim, já, né, dando o spoiler, né, da, da- do, do filme, no final a família inteira, as pessoas morrem, né, nos campos de concentração, e só o pai sobrevive, e depois, com muito custo, ele consegue publicar esse diário, de Anne Frank. É muito interessante eu estar lendo esse livro nesse momento, e vi o filme também nesse momento, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, em que nós temos que fazer o isolamento social, né? Que é a medida mais eficaz de não fazer o vírus circular, né? Então, é interessante a gente pensar, né? Como é que se pôde, naquele momento histórico, submeter uma família e toda uma população, né, pelo simples fato de ser uma população de ser de origem judaica, né, submeter
a esse confinamento, né? Então, agora a gente está vivendo também, de alguma maneira, esse confinamento social devido a essa pandemia do coronavírus, né? E isso também acaba me, me, me remetendo, porque a, as pessoas me perguntam muito, né? Onde isso vai nos levar de alguma maneira? Qual vai ser a saída para tudo isso? Bom, do meu ponto de vista, as coisas só vão se normalizar a partir do momento que se tiver uma vacina contra esse vírus, né? Ah, e ou um conjunto de remédios para combater a doença provocada por esse vírus. Mas enfim, uma coisa também que eu vejo muito é esse questionamento também com relação à principal liderança que exerce o poder hoje no nosso país, né? Você vê o mundo hoje se colocando de maneira muito crítica à nossa liderança, à liderança do nosso país, que é uma figura extremamente contraditória, né? Contraditória, porém, todos nós sabemos que essa liderança que foi escolhida pela maioria da população brasileira, né, que de alguma maneira se identificou com essa figura, né, ela também, a todo momento, ela deixa muito claro, né, que, que não se importa com os índios, com a população indígena, que não se importa com a floresta amazônica, que se elegeu, né, elencando como bode expiatório a população LGBT, né, expressou todo um sentimento de preconceito contra a população LGBT ao longo de todo do seu percurso político, né, e resolveu eleger, junto com um conjunto de fundamentalistas religiosos, a população LGBT como a grande vilã da história, a grande destruidora das famílias tradicionais, né? É muito semelhante o que Hitler fez naquele momento histórico na Alemanha, né? Então, não é surpresa nenhuma que nesse momento esse esse homem não se importe com as vidas que vão ser levadas por esse vírus, né? Então você não vê um movimento de fato da parte dele no sentido de preocupação com os médicos, com os enfermeiros, com as enfermeiras, com as médicas e mesmo com a população mais idosa que é de grupo de risco, né? Então é uma pessoa que ao longo de sua história, da sua trajetória, nunca demonstrou preocupação com as pessoas, né? Com aquelas pessoas que mais sofrem no nosso território, né? Então as pessoas ficam questionando, ah bem, mas ele não se preocupa com as vidas, ele está só preocupado com a economia, mas ele se elegeu para fazer, é, ele se elegeu para atender os interesses do grande mercado, né, dos grandes capitalistas. Então, não é novidade nenhuma, ele não está preocupado com a saúde e com a vida da sua própria, da, da população mais vulnerável do nosso território. Bom, era um pouco, seriam essas as minhas, então, considerações para hoje à noite, tá ok? Então, muito obrigado e um grande abraço. Quero dizer que são
o que eu falo aqui são as minhas impressões, os meus pensamentos, né, as minhas reflexões, tá? E é uma tentativa de estabelecer um diálogo com, com vocês, né, através desse meio, né? E eu faço isso também muito movido por um professor que eu tive, que foi o maior intelectual que eu conheci em vida, que é o professor Milton Santos, né? Um geógrafo baiano, brasileiro, negro, né? Que foi o professor Milton Santos, onde eu fui aluno dele na Universidade de São Paulo, na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Quando eu fazia meu doutorado em geografia. Aliás, eu fui aluno dele como aluno especial quando eu fazia o meu mestrado em geografia no Unesp de Rio Claro. Então eu tive a oportunidade de cursar a disciplina dele no ano 2000, e foi o último ano em que ele ofereceu uma disciplina na pós-graduação. Ele ministrava as aulas dele no anfiteatro de geografia lá da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E só que ele já estava muito com a saúde muito debilitada, mas o intelectual, a mente dele, ele estava com um vigor intelectual incrível, né? Mas foi a última turma para quem ele lecionou na pós-graduação, porque em 2001 ele vem a falecer, né? E foi uma turma foi uma turma não só de geógrafos, mas era uma turma onde onde tinham arquitetos, jornalistas, sociólogos, enfim, historiadores de diferentes, enfim, profissionais de diferentes áreas, né? Estudiosos de diferentes áreas do conhecimento que vieram assistir às aulas do professor Milton Santos. E o professor Milton dizia muito isso, né? Que nós, geógrafos, precisamos utilizar os meios de comunicação que existem. Precisamos colocar as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? Então, é por isso que eu criei esse canal, e ele, o professor Milton, é uma grande referência na minha vida enquanto estudioso, enquanto pessoa que gosta de estudar, né? Então, é isso, né? Não é um canal apenas de estudo, um canal assim apenas para eu falar coisas. É um canal também onde coloco também um pouco de entretenimento, né? Mas enfim, é isso. E então, né, peço também, gostaria que vocês que acompanham as minhas publicações, os meus vídeos, também fizessem perguntas, comentários, críticas, né, com relação ao que eu venho, com relação ao que eu venho expressando em termos de ideias aqui nesse canal, tá ok? Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço.